Peridural. Você já ouviu falar dessa anestesia? Quer saber um pouco mais sobre como ela funciona e o que acontece com você? Sabe qual a diferença da peridural para a raquianestesia? Pois preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar, anestesia peridural. A peridural é uma modalidade de anestesia muito usada na prática médica, mas para entender um pouco melhor como ela funciona, eu vou ter que explicar alguns detalhes sobre o nosso sistema nervoso e a nossa anatomia. Os nervos estão por toda parte no nosso corpo. Assim como uma árvore que tem um tronco principal, vários ramos e galhos menores, o nosso sistema nervoso também é assim. O nosso cérebro se comunica com a nossa medula espinhal, que seria como o tronco principal dessa árvore. Ela desce por um canal passando por dentro das vértebras da coluna vertebral e termina logo no início da região lombar. A medula espinhal fica mergulhado dentro de um líquido transparente que chamamos de líquido céfalo-raquidiano ou simplesmente líquor. Ao longo desse trajeto todo, a medula espinhal vai soltando vários nervos que vão saindo pelas laterais de cada vértebra da nossa coluna, como se fossem galhos e troncos menores do nosso exemplo da árvore, e depois eles vão se espalhando e se ramificando por todo o nosso corpo, até a ponta dos nossos dedos. Esses nervos controlam todo o funcionamento do nosso corpo, não só a sensibilidade, a dor, mas também outras funções, como a força muscular e algumas outras coisas que a gente nem tem controle próprio, como por exemplo, pressão arterial, batimentos do coração e a nossa respiração. É por isso que esses procedimentos devem ser feitos com muito cuidado por um médico habilitado que sabe de todas as implicações que podem ocorrer e como tratá-los, que é o médico anestesista. Conhecendo a anatomia e sabendo por onde esses nervos passam no nosso corpo, nós conseguimos impedir essa transmissão nervosa injetando anestésicos locais em alguns pontos específicos. Ou seja, é como se a gente cortasse o fio que liga uma lâmpada por um período de tempo. Pode apertar o interruptor quantas vezes você quiser, que a lâmpada não vai acender. O que é a peridural então? No caso da peridural, nós fazemos essa injeção de anestésico, só que logo na saída dos primeiros ramos que saem da medula espinhal. É como se a gente anestesiasse aqueles galhos mais grossos que saem do tronco principal da árvore que a gente usou de exemplo. Para entender um pouco melhor, eu preciso que você entenda a diferença da peridural para a raquianestesia. Elas têm muitas diferenças. Aqui no canal tem um vídeo só sobre raquianestesia, caso vocês queiram saber com mais detalhes. Mas só para esclarecer mais rapidamente, na raquianestesia nós entramos com a agulha lá dentro do espaço onde a medula espinhal está mergulhada. Lembra que eu falei que a medula espinhal desce por um canal dentro da coluna até o começo da região lombar? Pois é, na raquianestesia, por segurança, a gente entra com a agulha mais para baixo, onde já não tem mais medula espinhal. Isso acaba sendo também uma limitação para o uso da raquianestesia, e é por isso que geralmente usamos a raque para cirurgias mais baixas, em região de pernas, região genital, anal, até no máximo região abdominal. Já na anestesia peridural, ela pode ser feita em qualquer ponto ao longo da nossa coluna, porque nós não vamos entrar com a agulha dentro do espaço que eu citei. Nós vamos injetar o anestésico um pouco antes, num outro espaço que a gente chama de espaço peridural. É daí que vem o nome peridural. A escolha de qual ponto na coluna nós vamos entrar com a agulha, nesse caso, vai depender de onde queremos anestesiar. Então, se a gente quer anestesiar a região do tórax, por exemplo, nós podemos fazer a peridural numa vértebra mais alta, sem problema algum, o que não seria possível com a raquianestesia. Um outro ponto fundamental da peridural é que a gente consegue passar um catéter, ou seja, um canudinho bem fininho por dentro da agulha, então a gente pode deixar aquele catéter ali, podendo usá-lo várias vezes depois para injetar o anestésico, tanto durante a cirurgia quanto no pós-operatório. Então, em cirurgias que às vezes são muito longas ou muito dolorosas no pós-operatório, a passagem desse catéter acaba sendo uma vantagem muito grande, porque o paciente pode inclusive ficar com o catéter nas costas por horas e até dias, garantindo que ele tenha um bom controle da dor. Um exemplo bem frequente do uso desse catéter de peridural é na analgesia de parto. Quando uma gestante entra em trabalho de parto, em algum momento desse processo, ela pode precisar de uma anestesia para aliviar a dor. É comum a passagem do catéter de peridural nessas situações, porque a paciente pode precisar de novas doses adicionais, o que pode ser feito facilmente pelo catéter. Isso não é possível com a raquianestesia. Quando passa o efeito dela, não conseguimos injetar mais, somente se fizermos uma nova punção. E depois, para retirar o catéter, é bem simples também. É basicamente só puxar e costuma ser completamente indolor. E como é feito o passo a passo da peridural? A peridural é feita geralmente com o paciente sentado. Fazemos uma anestesia na pele e também em todo o trajeto que a agulha vai percorrer, para que incomode o mínimo possível. Vamos então, com muito cuidado, até encontrar aquele espaço peridural que mencionei. Uma vez localizado esse espaço, podemos injetar o anestésico que queremos ou passar aquele catéter que eu citei anteriormente. E a peridural pode ser feita em qualquer pessoa?
Assim como na raquianestesia, existem algumas contraindicações para fazer a peridural. O uso de anticoagulantes, infecção no local que a gente vai entrar com a agulha ou a própria recusa do paciente são alguns desses exemplos. E aquela dor de cabeça pode acontecer? Não é tão raro a gente ouvir falar de uma dor de cabeça que aparece principalmente depois da raquianestesia. No caso da peridural, ela não acontece, a não ser em casos que, por acidente, se ultrapassa o espaço peridural com a agulha. Mas, felizmente, isso é raro de acontecer. Se tudo sair como planejado, o risco de ter a cefaleia não existe. Tá, entendi. Mas eu fico acordado? Que horas eu durmo? Esse é outro ponto que às vezes gera confusão. Tanto a peridural quanto a raquianestesia não vão interferir nesse aspecto. Na cesárea ou analgesia de parto, por exemplo, a paciente recebe essas anestesias e permanece acordada o tempo todo. Quando não há necessidade do paciente ficar acordado, o que a gente faz é associar junto com a peridural uma sedação ou até mesmo uma anestesia geral. Não há nenhum problema nisso. Então é comum a paciente já estar sedada no momento em que a gente faz a peridural. Ela senta com ajuda, faz a anestesia, dorme durante a cirurgia e muitas vezes nem se lembra do que aconteceu. Espero que tenha ficado claro os principais pontos da anestesia peridural. Ela é uma anestesia muito útil e extremamente segura quando feita por um profissional competente e com a técnica adequada. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.